Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live que a gente está fazendo ao longo dessa semana, que são as lives de aquecimento da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, que é um evento que vai acontecer de forma online gratuita, agora no final do mês de janeiro. Para você se inscrever na Semana da Consultoria, basta você clicar no linkzinho na minha bio, ou então escreve aqui nos comentários, eu quero, que eu passo para você o link da inscrição da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Hoje nós iremos falar sobre quais são os documentos que você deve entregar na sua consultoria de alimentos, né? O que você deve entregar para esses seus clientes. Quando você finalizar, quando você fizer suas consultorias, o que é obrigatório, o que é necessário que o consultor deve entregar para os seus clientes. Caso vocês não me conheçam, meu nome é Irene Pessoa, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e consultora de alimentos há mais de 17 anos. Também tenho cursos online na área e ajudo nutricionistas a se tornarem consultores de alimentos, mesmo que estejam começando do zero, e ajuda a faturar R$10.000 ou mais com consultoria, tá certo? Então, vamos falar, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar escrevendo aqui no chat, que eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês. Hoje o assunto é super relevante, super importante, eu acho que é pouco comentado nessa área de nutrição, que diz respeito a quais são os documentos que eu devo entregar quando eu fizer consultoria de alimentos. Os documentos, eles estão linkados e eles dizem respeito ao tipo de consultoria que você irá realizar. Então, eu quero separar esse raciocínio dos documentos em duas partes. Nos documentos de consultoria que você fizer na área de boas práticas e dos documentos de consultoria que você fizer na área de fichas técnicas e gestão. Vamos lá. Quando você faz consultoria de alimentos, você tem, na parte de boas práticas, a consultoria de elaboração de boas práticas e POPs, de manual de boas práticas e POPs, que são documentos, documentação sanitária obrigatória para qualquer serviço de alimentação. Nesse sentido, a sua consultoria de alimentos, após você visitar o local e elaborar e pegar todos os dados, você, depois de 2, 3 dias, que é o tempo médio que eu faço a minha consultoria de elaboração de manual de boas práticas e POPs, você entrega para esse cliente, em até 3 dias, a documentação sanitária. Então, para esse cliente, a documentação entregue é a documentação sanitária, o manual de boas práticas e POPs, qualquer serviço de alimentação, ele precisa obrigatoriamente ter essa documentação sanitária implantada, impressa e que seja apresentada para os fiscais sanitários no ato da fiscalização. Essa documentação ela precisa ser acessível para as pessoas que trabalham dentro do serviço de alimentação. Irene, e daí quando você faz a consultoria de manual de boas práticas e POPs, você entrega mais alguma coisa além da documentação sanitária? Bem, além da documentação sanitária que ele me contratou para elaborar, eu também devo entregar para ele os documentos que ele precisa implantar. Ele não me contratou para implantar, mas eu oriento isso dentro de uma pasta. E tudo isso vocês, nos meus cursos de boas práticas, vocês têm acesso e têm noção dessa construção. Eu também entrego para esse cliente esses documentos que precisam ser implantados, porque é de obrigação desse dono estar implantando as boas práticas dentro desse serviço de alimentação. Então, eu entrego o manual de boas práticas que eu fui contratada, eu entrego os documentos que ele precisa implantar e em nenhum momento
eu vou implantar as boas práticas nesse local. Nesse manual de boas práticas e POPs existe o plano de ação. O plano de ação tem todas as inadequações que eu encontrei nesse serviço de alimentação. E aí eu apresento para esse dono e esse dono ele vai organizar, ele vai adequar essas inadequações que eu encontrei nesse momento de elaboração da documentação. Irene, e se um fiscal chegar e ver tudo que era inadequação, as mesmas que você viu, que colocou em plano de ação, você tem alguma responsabilidade em relação a isso? Não. Porque eu descrevi que eu fui contratada apenas para elaborar manual de boas práticas e POPs e que é de responsabilidade do dono organizar tudo isso. Então, eu entrego a documentação sanitária, eu entrego os documentos que são necessários ele implantar para as boas práticas serem implantadas, e é isso. É uma consultoria muito mais pontual, né? Uma consultoria pontual pela necessidade desses serviços de alimentação ter a documentação sanitária e eu, como pessoa técnica, elaborar essa documentação sanitária. A consultoria finda, a consultoria se acaba quando eu entrego essa documentação sanitária. A gente não tem que imaginar muita coisa depois disso, tá certo? E vocês vão saber muito mais sobre consultoria, sobre como captar clientes, vocês vão conseguir se aprofundar muito mais sobre essa questão dos serviços de consultoria, como você se habilitar adequadamente para você se tornar um profissional com conhecimento técnico, com segurança para se tornar um consultor em serviço de alimentação que fature R$10.000 ou mais com consultoria, na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. Um evento 100% online gratuito vai acontecer agora no final do mês de janeiro para vocês se inscreverem. Clica no botão Saiba Mais aqui no vídeo, ou então no linkzinho na minha bio tem o link de inscrição. Ou então escreve que eu quero, que eu te mando o link de inscrição da Semana da Consultoria, mas não perde essa oportunidade para você se tornar um consultor de alimento com conhecimento técnico e segurança, certo? Então, nós falamos dos documentos para você entregar no ar depois que você fizer a consultoria de manual de boas práticas e POPs, e nós temos a consultoria de capacitação dos manipuladores de alimentos, e nesse você tem que entregar um documento que comprove que esses manipuladores de alimentos eles foram capacitados. A lei descreve que seja um documento que tenha descrito nominalmente a presença de cada um desses colaboradores. Algumas pessoas falam em certificado, outras pessoas falam sobre declaração. O fato é que em auditorias que eu já presenciei, que eu já participei, e em fiscalizações sanitárias de vários tipos de serviço de alimentação, dos mais humildes aos mais complexos, uma lista de frequência assinada por você contendo todos os assuntos, né? Pode ser uma documentação que é aceita tranquilamente pelo serviço de alimentação, tá certo? Que é aceita pelas fiscalizações sanitárias. Em relação às documentações que você vai entregar nas suas consultorias de implantação das boas práticas, aí já é uma questão um pouco mais extensa. Porque as consultorias de boas práticas, você vai estar nesse serviço de alimentação implantando as boas práticas. Então, você vai ter meio que uma frequência de ida para esses serviços de alimentação. Então, quando você tem essa frequência de ida para os serviços de alimentação, que você tem meio que uma responsabilidade, não diria responsabilidade técnica, mas você tem que implantar as boas práticas do serviço de alimentação com alguma frequência, porque você assinou esse contrato. O que você precisa fazer dentro desse serviço de alimentação não diz respeito somente à questão de estar nesse serviço de alimentação e fiscalizar
boas práticas, que significa fiscalizar os 88 itens exigidos por lei, que é a RDC 216. Mas também existem documentos que a lei exige nesses 88 itens, tanto é que quando você lê a lei, toda vez que tiver descrito registro, toda vez que você lê a lei, que é a RDC 216, e falar precisa-se de registro de... Quando a lei fala isso, a lei está pedindo que aquele assunto, aquele ponto precisa ser documentado. Se precisa ser documentado, o documento vai vir de você na elaboração ou então você vai ter que ir atrás de terceiros. Então, como vai ter que ir atrás de terceiros, você, como consultora que está implantando as boas práticas, precisa ir atrás desses documentos com outras pessoas. Então, você fica nas boas práticas, não só nessa fiscalização em presença, presente no serviço de alimentação, fiscalizando todos os 88 pontos da lei, se está sendo devidamente adequado cada um desses pontos, ou você também irá fazer a questão das documentações. Se você vai fazer a questão das documentações dentro de um serviço de alimentação, você vai precisar ver dentro da lei tudo que está descrito como registro e você irá pegar e implantar, ou criar, ou ir para terceiros te darem esses documentos, dentro do prazo legal que a lei estipula, e armazenar para quando você for fiscalizado, apresentar para a fiscalização sanitária. Então, eu sei que existem muitos documentos, eu sei que parece algo muito burocrático, mas na nossa atividade de consultoria, a gente não só trabalha com a questão técnica no sentido de dar orientações, sugestões ou melhorias dentro de um serviço de alimentação. Mas nós também temos que entender que existem questões burocráticas, e essas questões burocráticas, elas podem interferir negativamente dentro de um serviço de alimentação. Então, a vigilância sanitária vai para o local para ver se o serviço de alimentação está adequado, no sentido de todos aqueles 88 pontos estarem sendo devidamente respeitados, para que aquele alimento seja um alimento seguro no final de todo aquele fluxograma de processo. Porém, a vigilância sanitária também vai para dentro de um serviço de alimentação e pede todos os documentos, todos os registros que são necessários para comprovar essas boas práticas. E a lei está lá descrita, todos os documentos, todos os pontos, que são normalmente pontos críticos, que precisam ser controlados, que precisam ser registrados. E aí cabe a você, consultora, estar com esses documentos em mãos, documentos sempre atualizados, em pastinhas muito bem acessíveis, tanto para o colaborador como para o fiscal sanitário no ato da fiscalização, para provar que aquele serviço de alimentação está com as boas práticas implantadas. Existem outros serviços de consultoria que dizem respeito à questão de gestão. Quando você faz serviços de consultoria de gestão, você tem que entrar no serviço de alimentação, e esse serviço de alimentação vai lhe dar informações que você, com esses dados, vai elaborar, por exemplo, fichas técnicas de preparo. E as fichas técnicas de preparo são ferramentas de gestão para o dono analisar, por exemplo, se ele vai aumentar ou diminuir o preço, se ele vai retirar aquele produto do cardápio, que se chama engenharia de cardápio. Então, aquela ferramenta, como a ficha técnica, ela é uma ferramenta de tomada de decisão. Quando você é contratada para fazer fichas técnicas de preparo, você é contratada para elaborar essa ferramenta, e você vai entregar todos os dados referentes ao CMV dos pratos elaborados. Então,
você vai fazer todos os custos, todos os cálculos para saber qual é o CMV de cada prato que está compondo o cardápio, seja esse prato bebidas, seja esse prato sobremesas, pratos principais, petiscos. E daí, quando você elabora o CMV, quando você elabora as fichas técnicas dessa preparação, você entrega esse CMV, você entrega esse custo da matéria vendida para o dono. Daí o dono vai tomar a decisão de aumentar o preço, diminuir o preço, entrar com promoção ou até mesmo retirar aquele produto, aquela preparação, porque aquela preparação não dá lucro. Exemplo, você faz um temaki que ele é R$16 o custo. Na época eu fiz uma ficha técnica que o temaki o custo era R$16 o custo, que é o CMV ou a ficha técnica, e a pessoa vendia a 18. Tinha R$2 de lucro bruto. Será que isso valia? Será que valia a pena para o dono? Ele está custeando, elaborar um temaki, que na época o custo desse temaki era R$16 e ele vender a 18? Muito provavelmente não. E daí, qual foi a tomada de decisão desse dono? A tomada de decisão foi aumento de preços. Então, a ficha técnica, esse serviço de consultoria de fichas técnicas, o documento que você entrega para o dono, o documento que você entrega ao final da sua consultoria são as fichas técnicas de todos os produtos que você foi contratada para elaborar. Lembrando que quando você faz seu contrato de serviço, você faz descrevendo todos os produtos, todas as preparações que você irá elaborar dentro daquele restaurante, né? Para aquele restaurante. Então, você já entra dentro do serviço de alimentação com o seu contrato bem descrito, dizendo quais são os produtos que você vai elaborar, as fichas técnicas ou CMV, e daí você vai dizer qual é o entregável dessa consultoria de gestão, que no caso dessa consultoria de gestão, são as fichas técnicas de todos os pratos descritos em contrato. Lembrando que você pode fazer uma ficha técnica mais completa, com o modo de preparo e até mesmo uma ficha técnica com o valor nutricional do prato. E você pode fazer a ficha técnica que está contemplando os ingredientes, fatores de correção, peso bruto, custos, né, preço de compra. E aí, no final, você vai ter o custo desse prato. No final, você vai estar fazendo a ficha técnica simplesmente voltada ao CMV, né? Ao custo do prato, ao custo da matéria vendida do prato. Só dando uma dica, quando a gente faz consultoria de fichas técnicas, as consultorias de fichas técnicas, a gente tem que imaginar que a partir dessas fichas técnicas, o dono vai fazer uma tomada de decisão. Então, faça fichas técnicas, faça consultoria de fichas técnicas que você tem segurança realmente de elaborar. Porque a partir da sua ficha técnica, esse dono, ele vai utilizar essa sua ferramenta para diminuir preço ou aumentar preço, ou até mesmo retirar esse produto do cardápio. E aí existem pontos que ele vai analisar que realmente não vale a pena manter aquele produto dentro do cardápio. Exemplo, se, como eu falei do exemplo do temaki, o temaki é tão caro que mesmo aumentando o preço, os clientes não vão aceitar ou você não vai conseguir suportar manter esse produto com preço tão alto. Normalmente o dono prefere tirar. E às vezes, quando você faz algumas fichas técnicas, você vê que existem produtos caríssimos que só existem por conta de um determinado prato. Exemplo,
Eu fiz fichas técnicas de uma pastelaria que existia um único produto que era muito caro, que ia para apenas um único pastel, que também tinha pouquíssima saída. Então, é aquele produto que é caro de se comprar, no caso era a cereja, só ia para o único pastel, que era um pastel doce. Esse pastel não tinha saída nenhuma, essa cereja ficava dentro da geladeira, ia no final apodrecer, não era utilizada em outra preparação e o pastel não saía. Então, nesse sentido, essa ficha técnica, ela já deu uma orientação para aquele dono, para ele repensar sobre o pastel de cereja com chocolate. Aquela cereja só está indo para aquele pastel não está saindo, aquele insumo é caríssimo, aquele insumo está se estragando ou está fazendo muito volume lá no almoxarifado. É uma tomada de decisão. Em nenhum momento, pessoal, em nenhum momento, eu vou chegar para o dono, nas minhas consultorias, por exemplo, de fichas técnicas, e dar alguma sugestão de aumento de preço, diminuição de preço ou retirada de preparações. Apenas se eu fizer consultoria, aí sim, de engenharia de cardápio. Na consultoria de engenharia de cardápio, sim, eu vou dar a sugestão de determinados pratos que poderiam ser retirados, porque não existe justificativa deles estarem no cardápio, porque eles não vendem, porque eles necessitam ter compra de insumos caros e não há capital de giro, não existe giro desses insumos, não existe possibilidade de ganhar tanto dinheiro. E existem produtos que até aceitam um aumento de preço e que esse aumento de preço não seria mal visto pela clientela. Nesse sentido, sim. Nas fichas técnicas eu entrego esses dados e eu gosto de apresentar e junto com o dono eu posso tentar ajudar numa tomada de decisão. Quando eu faço consultoria de formação de preço de venda, aí sim, eu a partir de um markup que eu consigo com esse dono, a partir do DRE, que é o descritivo de rendimento, eu consigo um markup e consigo uma formação de preço de venda. E aí sim eu consigo trazer para esse dono quais são os preços de venda que seriam lucrativos para ele conseguir aumentar o lucro ou melhorar o rendimento do restaurante. Então, todos esses entregáveis que a gente dá para o serviço de alimentação vai depender da sua consultoria. No caso, eu dei o exemplo de consultoria de fichas técnicas, dei exemplos de consultoria de engenharia de cardápio, consultoria de controle de compra. Nós precisamos entender as saídas de prato, para aí a gente entender como é que está a questão da compra de insumos do almoxarifado, para a gente tentar diminuir algumas compras ou readequar essas compras. E aí existem planilhas de compra, planilhas de controle. Tudo irá depender do tipo de consultoria que você irá fazer para um serviço de alimentação. Cada consultoria existe um entregável distinto. Por isso que, para você aprender sobre consultoria, eu te convido a participar da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer agora, no final do mês de janeiro. Vocês, ao final da Semana da Consultoria, vocês irão receber o certificado de participação, claro, se vocês atingirem todos os pontos que a gente vai exigir para você receber esse certificado. Nós teremos 4 aulas na Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação e ao final dessas 4 aulas eu irei abrir vagas para minha 4ª turma do curso de formação de consultor em serviço de alimentação, que nesse curso eu consigo trazer para vocês, eu consigo apresentar para vocês a minha metodologia a minha metodologia que eu criei ao longo de 17 anos de como fazer consultoria em serviços de alimentação a partir dos meus erros, dos meus acertos,
tudo que eu gostaria que tivessem me ensinado naquele momento, há 17 anos atrás, quando eu ensinei consultoria de alimentos. Então, vocês vão aprender absolutamente tudo da consultoria, desde a captação dos clientes, para você formar uma carteira de clientes diversificada, mas também para vocês aprenderem de forma técnica, de forma eficiente e de forma a vocês se tornarem um consultor com conhecimento técnico e também um consultor que sabe entregar para esses clientes, sabe cantar o cliente, né? Vocês vão ser consultores com diferencial, né? Vocês vão saber todas as nuances de cada uma dessas consultorias que eu vou estar ensinando para você no curso de formação de consultor em serviço de alimentação. Então aproveita, vai lá na minha bio, clica no botãozinho para você se inscrever, que eu gostaria de ver vocês no final agora de janeiro, na semana da consultoria em serviço de alimentação. Vou revisar